É saideira mesmo? Essa eu tenho 3, né? Eu tinha 3 questões que eu não tinha gravado ainda no momento. 2024/1. Uma lojista vendeu um rolo de papel de parede. Essa aqui, presta atenção, que essa aqui eu vou usar a ideia que eu falo para vocês de equacionar em vez de ficar fazendo um monte de regra de 3. Dá para fazer por um monte de regra de 3? Sim, sim. Tá? Mas eu vou até ir dizendo qual regra de 3 você podia fazer. Aí você pode ouvir o que eu falar e fazer separadinho. Vai dar o mesmo resultado, mas eu quero que vocês aprendam a escrever a equação. Uma lojista vendeu um rolo de papel de parede de 200 metros. O rolo todo tinha 200 metros, só que ela vendeu fracionado, ó, da seguinte forma. 80 metros desses 200, ela vendeu com um lucro de 30%. Então, ela teria que vender 80 metros por quanto? Por um valor que representasse proporcionalmente 200 metros. Se fosse 100 metros, por exemplo, que ela vendeu, seria metade do custo que ela teve. Digamos que ela vendesse pelo preço de custo, né? Quando ela pagou, ela está revendendo, né? É uma lojista. Ela não fabricou o papel de parede, ela comprou e está vendendo. Então, se ela vai vender, ela vai pegar o preço de custo que ela gastou em 80 metros, ela vai ter que pegar o quê? 80 200 avos, né? 80 de 200 do valor total do rolo. Né? Se fosse, o que eu quero dizer, entenda isso. Se ela tivesse vendido 100 metros e custou, que eu falei, custou R$1.000, esses 100 metros, se fosse vender ao preço de custo, ela tinha que vender por R$500, que é metade do rolo, entendeu? Quando ela vendeu 80 metros, tem um preço que ela teria que ser o preço do custo desses 80 metros. Ele é proporcional ao total, tá certo? Só que ela falou que esses 80 metros ela conseguiu vender com um lucro de 30%. Você vendeu pelo preço de custo mais 30% desse preço de custo. Ou melhor, com um aumento, com um acréscimo de 30%, que eu acabei de ensinar na questão 2, que é pegar o valor de custo e multiplicar por 1 mais a taxa, que é 0,3, ou seja, por 1,3. Quando você se acostuma a escrever assim, fica muito mais rápido. Olha só. Então, 80 metros dos 200, ela vendeu com lucro de 30% sobre o valor do custo do 80 metros. 90 metros desses 200, ela conseguiu vender com lucro de 10%. E 30 metros desses 200, ela vendeu ao preço que ela pagou, preço de custo. Não teve lucro nenhum. Mas não teve prejuízo. Sabendo que o custo total desse rolo de papel de parede foi R$1.000, é correto afirmar que o lucro total em porcentagem, e não quer em valor, que é em porcentagem, da venda de todo o rolo. Então, o que eu tenho que fazer, gente? Achar quanto que ela vendeu o rolo todo, comparar com R$1.000, que é o valor do custo, e ver quanto foi o lucro. Né? O lucro é a diferença, quanto que ela ganhou a mais, só que ele quer esse lucro em percentual. Então, se ele quer o lucro em percentual, ó, em relação a quem? Em relação ao custo, tá? Que é o natural. Existe lucro sobre o preço de venda? Existe fazer isso. Né? Quanto daquele preço que você vendeu foi lucro seu. Mas normalmente se faz, quando não se diz o contrário, se não afirma explicitamente que você não quer assim, é sobre o preço de custo, tá certo, pessoal? Quando você obter, você pagou, e quando você lucrou em cima do que você gastou para comprar o material e revender. Então vamos lá. Eu vou tentar achar o quê? O preço de venda total. Olha como eu vou equacionar, presta atenção. Preço de venda total da lojista. Eu vou pegar quanto custaria 80 metros, né? Já que 200 custa R$1.000, 80x. Quem quiser fazer a regra de 3, 200 metros, R$1.000. 80 metros, x. Eu vou pegar 80 sobre 200, que vai dar a fração do total, a parte pelo todo, ou melhor, vai dar o percentual que 80 representa de 200 em decimal. Isso vai ser o percentual de R$1.000, que foi o custo daquele trecho de 80 metros de 200. Então, se eu pegar 80 por 200, ou melhor, 40%, se quiser ver, né? 80 metros são 40%. Se eu pegar 40% do R$1.000, que é 80 por 200 do R$1.000, dá quanto custou para mim aqueles 80 metros. Então, vamos pegar 80 por 200 de R$1.000 vezes R$1.000 e botar o lucro agora e multiplicar isso aqui por 1,3, que é o quê? Pegar o valor mais 30% dele, ver quanto que eu vendi, por qual valor eu vendi esses 80 metros. Já que eu vendi com lucro de 30%. Isso aqui vai dar quanto foi o valor que eu vendi os 80 metros. Mas, vou fazer o mesmo raciocínio, pegar a parte pelo todo, que vai dar em decimal
quanto que 90% representa do total do rolo, multiplicar por 1.000 para ver quanto foi o custo que eu tive com esses 90 metros, e colocar aqui o lucro que eu tive, 1,1, para saber quanto que eu vendi, porque eu vendi com esse lucro, é o valor mais 10% do valor. Multiplica por 1,1 já dá o valor que eu vendi, esses 90 metros. Mais 30 metros a preço de custo, aí não vai ter essa parte da multiplicação para achar o aumento percentual. Basta eu pegar 30 por 200, que é o valor do custo, vezes 1.000, né? Esse percentual total, vezes 1.000 vai dar o custo. Pronto, isso aqui, essa conta, em vez de eu fazer 6 regras de 3, né? Que seria 200 metros, R$1.000. 80 metros, X reais. Aí você acharia isso aqui, que é o valor do custo. Aí você falaria, isso que você acha aqui, 100%. 30%, X. Aí você somaria isso ao 30% e acharia o preço de venda. Aí faria a mesma coisa para cá, mais 2 regras de 3. E aqui só uma. Então, em vez de fazer 5 regras de 3, eu vou fazer uma equação. Tá, vamos fazer continha? Aqui eu faço 200 por 1.000. 1.000 por 200, melhor falando. 1.200 dá 5, né? Isso. Aqui também vou fazer 5, ó. E aqui vou fazer 5. Mais fácil assim, né? Aí vai ficar 400 vezes 1,3, que é 80 vezes 5, né? 400. 90 vezes 5, 450, vezes 1,1, mais 30 vezes 5, 150. O valor total, que ainda não é a resposta, né? Eu quero quanto foi o lucro em relação ao valor total. 400 vezes 1,3, o que você pode fazer? Pega, tira 100 aqui, empresta por 1,3, fica 130 vezes 4. 260, 520. Então, 520 é o valor que ela vendeu aquele primeiro 80 metros. Que é o valor de custo, somar 30% do valor de custo de 80 metros de um rolo de 200, que custou R$1.000. 450 vezes 1,1. Aqui eu gosto de fazer assim, ó. É um aumento de 10%. Agora, esse aqui acho que vale mais a pena fazer assim a conta. Em vez de fazer 45 vezes 11, também dava. Que é 45 vezes 10, 450, vezes 1, 495. Você podia pegar 10% de algo, é sempre aquele valor total, dividindo por 10. Então, 10% de 450 é R$45. Como eu quero um aumento de 10%, eu pego 450 e somo 45. É mais fácil, eu acho. 495. Mais 150. Então, o valor total que ela vendeu foi 520 mais 495. Faz 500 mais 500, dá 1.000. Só que aqui tem 20 e aqui tem 5 a menos, então soma 15. 1.015. Mais 150, R$1.165. Errei continha não, né? Que eu estou concentrado aqui na gravação. Vamos colocar já em notação de dinheiro aqui. R$1.165. Só que eu quero saber quanto foi o lucro, né? Que lucro ela teve? Qual foi o lucro que ela teve, gente? Ela gastou 1.000, vendeu tudo por 1.165. Então, o lucro foi de 165. Eu quero saber quanto que é o percentual. Vou deixar aqui indicado para quem adora regra de 3. Vai fazer 165. Representa quantos por cento? Se R$1.000 representa 100%. Olha quanto tempo eu gastei para escrever. Quando eu podia fazer simplesmente percentual, a parte que eu quero, o valor, dividido pelo valor de referência, vezes 100, para ficar já em percentual, porque aqui dá em decimal. Então, aqui eu já corto. Aqui fica 16,5 por 10, 165 por 10, que dá 16,5, que já está em percentual. Acho mais fácil. Vale a pena treinar. Gabarito, B de bola.